E aí, pessoal, tudo bem? Eu tô morrendo de medo de ser confundido com um canal de finanças, porque eu não sou. Isso daqui não é de recomendação, e eu sei que vocês escutam isso em todo canal de finanças, o que vai parecer que isso daqui fique parecendo mais ainda um canal de finanças, droga. Mas, sim, isso não é um canal de finanças, e isso não é recomendação de compra, de venda. Eu quero compartilhar com vocês aqui um pouco do conhecimento que eu tenho e algumas decisões que eu tenho tomado que têm dado certo, e eu quero que elas sirvam de estimulantes de curiosidade, caso você tenha conhecimento e caso você se interesse por isso. Alguns dias atrás eu vim aqui e falei sobre Happy Vida. E aí, quando eu subi o vídeo, um de vocês comentou do peixe, você não quer nem o rabo nem a cabeça, é uma lição de vida que eu queria ter escutado antes. De onde a gente tirou isso? Do peixe a gente não quer nem o rabo nem a cabeça. Se você ficar tentando acertar o ponto mais baixo e depois tentar acertar o ponto mais alto, você vai errar os dois e você vai se sentir burro. E a gente gosta de se afastar daquilo que a gente não consegue fazer, a gente gosta de distância daquilo que a gente acha que não consegue controlar. Então, se o seu interesse for o rabo e a cabeça do peixe, comprar no lugar mais baixo e vender no lugar mais alto, como você não vai conseguir isso nunca, porque é impossível adivinhar, você nunca vai fazer negócios que sejam bem sucedidos, porque na sua concepção eles serão todos mal sucedidos. E aí o que eu falo, eu não quero todo o ganho da ação, eu quero um pedacinho da carne do peixe. E foi o que eu fiz. Quando caiu para 2, no vídeo anterior eu expliquei por que eu achava que valia mais do que 2. E agora a gente tem, e eu tenho isso daqui para mostrar para vocês, que o meu preço médio estava em 1,99, eu comprei um pouco em 2,8, comprei um pouco em R$ 2, comprei um pouco em 1,94. O meu preço médio ele fechou em 1,99 e no intraday eu consegui vender por 2,60. Que raios é intraday? Se você colocar aqui Happy Vida, você vê que no último mês ele bateu em 1,94 e depois o máximo que ele chegou foi 1,50. E aí você me pergunta, pô, se o máximo que chegou foi 1,50, como é que você vendeu por 2,50? Se o máximo que ele chegou aqui foi 2,50, como que você conseguiu vender por 2,60? Você está mentindo? Não, isso daqui são os fechamentos. Fechamento do dia 10, fechamento do dia 13, do 14, fechamento do dia 15. E dentro do dia existe uma variação muito grande. Dentro do dia você pode começar com 2,50, cair para 2,35, voltar para 2,50, começar a cair de novo. E no intraday do dia que eu vendi, ele bateu 2,60. Então estamos felizes porque compramos por 1,99 e vendemos por 2,60. E aí você fala, Fausto, mas é muito pouco, você ganhou 60 centavos e está aí contra vantagem. Então imagina que você tivesse investido 2 milhões de reais. Eu não tenho esse dinheiro. Eu saí contando as moedas aqui em casa, beleza? E aí a gente multiplica por 1,3, você teria ganhado 600 mil no mês. Então, qual que é o problema de estudar o mercado? O problema de estudar o mercado é que a gente começa a vida tudo duro, né? E a gente vai quebrando ainda no meio do caminho, como aconteceu comigo, por exemplo, e com meu pai e com tanta gente. A gente começa duro e a gente tem tempo, para estudar, mas não tem mas não tem muito capital para investir. Então, se você tem R$ 200 e multiplica isso por 1,3, você ganhou 60 conto. R$ 60 é muito dinheiro? Mas imagina que para ganhar esses R$ 60 você teve que ficar acompanhando a Happy Vida durante 6 meses e no dia em que a coisa estava acontecendo, você ficou 4 horas debruçado lá lendo notícias e tentando entender o mercado e acompanhando canais de geradores de conteúdo sobre finanças e vendo o que é que eles estavam fazendo as pessoas pensar a respeito daquilo. Então é muito trabalho para você ganhar R$ 60. Então, se como programador você ganha 100 conto a hora, você tem que trabalhar 1 hora e acabou. E aí você melhora o seu estudo na sua carreira para quê? Para você poder cobrar 150 a hora. E você delega isso daqui para alguém. É igual lavar carro, cara. O que compensa mais? Você ganhar R$ 150 a hora como programador ou ficar lavando seu carro durante 1 hora? Manda pro posto, você não vai gastar nem água e sabão. Manda pro lava rápido, o cara vai voltar cheirosinho, aspirado o carro do jeito que você não faria. O ponto é, esses ganhos de 30%, quanto mais dinheiro você tem, vamos supor que um cara tem 10 milhões e ele dá um all-in. Não façam isso, não sejam burros, não sejam loucos. Mas aí o cara ganha 30%, o cara ganhou 3 milhões em 2 dias úteis, porque isso daqui foi 2 dias úteis. Eu comprei na quinta e vendi na segunda. Então, veja,
quanto mais você estuda e quanto mais o tempo vai passando, mais você vai acumulando histórias de sucesso. E são essas pequenas histórias de sucesso que vão fazendo com que você entre em momentos certos e que vão te recompensar ao longo do tempo. É esse tipo de conhecimento que você tem que ter. E não é análise do mercado, não, é um papel. Não é o Brasil, é a empresa, a Rap Vida. E o que aconteceu? Tem muita poluição, tem muito ruído, tem muita bagunça em relação a esse hectare aqui. E gente, percebam como as tempestades, elas acontecem todas em fundos grandes. Por quê? Porque fundo grande tem muita liquidez e tem muito acionista. Esse tipo de... A primeira coisa que eu quero compartilhar do fundo do meu coração com vocês. Eu invisto em alguns fundos pequenos. Eu invisto nos fundos que têm 80 milhões, 60 milhões, 150 milhões. Esses fundos não aparecem na boca dos youtubers. Por que eles não aparecem? Porque é um fundo tão pequeno, com uma liquidez tão baixa, que se você faz muito ruído, simplesmente o negócio explode, foge de controle, e aí a probabilidade de você ser processado por ter mexido muito na cota de maneira artificial, ou a probabilidade daquela janela que você estava tentando criar simplesmente sumir, desaparecer, é muito grande. Então, assim, você não gera ruído em fundo pequeno. Esses fundos grandes aqui, eles têm esse problema. Por quê? Dá uma olhada nesse fundo. Não só ele tem 2 bilhões sob gestão, não só ele tem 2 bilhões, como ele tem 208 mil cotistas. Eu invisto nos fundos aí que tem 4 mil, 1.500, 3 mil, 7 mil. E são pessoas que estudaram fundo. São pessoas que, para comprar o negócio, como eles não aparecem de graça no Primo Rico, Primo Pobre, no Me Poupa, não sei do que, como eles não aparecem nos formadores de mercado, porque tem vários canais aí que você acha que o cara é altruísta e ele é um formador de mercado. Ele recebe da empresa para tornar aquele fundo visível, para gerar demanda e aumentar a liquidez do fundo. Isso acontece. Então a maioria dos canais que você fala, meu Deus, como esse cara é legal, como esse cara é gente boa e como esse cara está ajudando a minha vida, na imensa maioria das vezes ele está fazendo o bem profundo e está ferrando a sua vida. Esses fundos aqui, que tem 208 mil cotistas e que tem um patrimônio muito grande, eles têm muita cota no mercado. Imagina dividir 2 bilhões e 600 milhões pelo valor da cota média patrimonial. Você vai ter um valor muito grande. Esse relatório é velho já, eu estou pegando um relatório velho de propósito. Então você pega, você tem uma liquidez muito grande do fundo, então o que esse fundo aqui ele circula no mercado todos os dias é um absurdo, e você tem que fazer uma propaganda, positiva ou negativa, que atinge a cabeça da maior parte desses cotistas que na verdade não sabe avaliar qual que é o preço do fundo. E existem fundos e fundos. Existem fundo que tem um prédio só e ele é alugado para uma empresa só. E há muita concentração de risco numa coisa só. Sim, você não vai colocar todo o seu patrimônio num prédio que tem um inquilino. Você não é retardado, porque se fica vazio, você acaba com a tua renda. E aí você vai tentar vender no momento em que ninguém quer comprar. Pronto, você está lascado. Agora, se você tem 50 fundos, tem problema você investir em um que tem um imóvel só, um inquilino só? Não, porque você tem outros 49 fundos diversificados que vão continuar. Não é possível que todo mundo saia do imóvel ao mesmo tempo só porque você investiu neles. A coisa não vai acontecer assim. É claro, você tem que estar preparado para uma catástrofe, só que aí se a catástrofe chegar ao ponto de todos os inquilinos saírem de todos os imóveis, aí na boa você não vai precisar de dinheiro, você vai precisar de outra coisa, de habilidades marciais talvez. Aí a gente vem para alguns fatores. Tem um monte de canal que diz que você tem que ver o valor patrimonial e o valor da cota do mercado. Porque aí, se tá barato aqui, é porque tá com desconto. Então, puta merda, você vai comprar com 45% de desconto. Se o negócio vale tanto e estão aceitando pagar tanto, então é porque você tá ganhando dinheiro. Isso é uma grande besteira. Porque o valor patrimonial é valor contábil, é valor nominal. Não significa que todos esses imóveis estão vendidos e que esse dinheiro está disponível para você, e não significa que todos esses imóveis estão alugados. Acima de tudo, isso não significa que esses imóveis são bons. E se o fundo for de papel, não significa que os contratos são bons. Então você tem que tomar muito cuidado com isso.
tá um nível intermediário aqui, né? Desculpa se eu não tô sendo tão básico quanto quem não entende nada precisa que seja para entender alguma coisa, mas para isso a gente tem uma playlist de dinheiro aí, por favor, assistam ela. Se dá esse preço aqui é porque tem algum motivo. E a tendência é que existam dezenas ou centenas de motivos. Entre elas a Selic, entre elas um monte de fatores que a gente não sabe o que é. A segunda coisa que todo mundo olha é dividend yield. E aí, assim, esse fundo já pagou 2,50, ele já pagou 1,50, já pagou 1,60, já pagou 1,70. Se agora ele pagou 70 centavos, é porque ele não vale mais nada, então agora eu vou vender. Isso acontece de monte. Como se todos esses dinheiros aqui, resultados de 2 bilhões de reais, eles fossem indicativos de que o dinheiro está lá e de que a empresa é boa. Como se não houvesse momentos em que um inquilino não pode pagar, em que o inquilino ele sai do imóvel e você fica esperando o outro entrar, em que uma reforma é necessária, em que um dono de dono de dívida, ele simplesmente não pagou a dívida que ele tinha. São vários fatores que te levam a isso. Então, não adianta você olhar para isso daqui e falar, nossa, o valor patrimonial era 108 e agora é 120. Aí o valor patrimonial subiu e o preço caiu, então é claro que é um bom negócio. E eu vou comprar com 45% de desconto, eu vou lá correndo. Venha comigo se você não for otário. Você tem que entender que todo fundo aqui, ele corresponde a imóveis ou a dívidas. E você tem que entender que imóveis são esses e que dívidas são essas. O que a gente tem principalmente aqui? Um monte de coisa ruim. Ruim do ponto de vista do mercado? Não, ruim do ponto de vista de Fausto. Porque, por exemplo, eu gosto de prédios logísticos, de shopping, de laje corporativa, dependendo do lugar. Eu gosto de um monte de tipo de imóveis. Só que esse tipo de imóvel de desenvolvimento, ele não me agrada. Porque esse fundo ele existiu primeiro e depois veio a pandemia. Imagina como é que esse fundo ficou na pandemia com um monte de gente fazendo obra sem saber quando é que a gente abriria novamente. Então o risco ele já era muito grande. Outra coisa, você bate o olho e vê IPCA mais 16, dá ânsia de vômito, porque você fala quem foi o otário. Desculpa, parabéns para a gestão do fundo. Parabéns para a gestão do fundo, mas eu fico pensando quem foi o otário do desenvolvedor que decidiu pedir dinheiro emprestado para comprar um terreno e pedir dinheiro emprestado para construir alguma coisa e aceitou pagar inflação mais 16%. Ou seja, no começo do ano passado, quando a inflação estava 10% em 6 meses, porque é engraçado falar de inflação no ano passado, né? A inflação no ano ela foi 6, 7. Agora, quando você vai ver, a inflação até julho já estava dando 10 por causa da guerra. Então, esse cara estava pagando 26% de juro ao ano. E dá vontade de ligar para ele e falar, cara, o que você tinha na cabeça quando você pediu dinheiro emprestado? E por que você pediu desse fundo aqui? Por que você não foi para outras pessoas? É porque talvez o negócio dele era tão arriscado e a proposta dele era tão sem noção que ele só conseguiu por 16, por IPCA mais 16. Amanhã esse cara pode estar me processando, ainda bem que o meu canal é pequeno e vocês são pouquíssimos que veem isso daqui. E eu não vou colocar no título um clickbait falando HCTR, acabou tudo, e agora? Com uma cara assim, a mão tapando a minha boca e a sobrancelha levantada do tipo... como eu não vou fazer isso, esse vídeo ele não vai viralizar. Como ele não vai viralizar, eu não acredito que o cara vai me processar, e é por isso que eu tô tomando a liberdade de falar simplesmente o que eu penso. Eu nem conheço o cara, nunca fui lá atrás dele. Só que aí tem um monte de outras dívidas aqui que estão em níveis mais razoáveis. Só que é lastreada no quê? É lastreada nos contratos de compra e venda dos loteamentos. Então, o que acontece? A gente vai lotear, vai vender. Se o cara que pegou o dinheiro emprestado comigo para comprar a terra e lotear e vender, ele não me pagar, a dívida do cara que comprou o lote vai ser minha. Então, eu vou receber do cara que comprou o lote. Tem vários tipos de garantia, tem vários tipos de negociações e cada um é único. E cada um foi um doido que contraiu. E aí aqui você tem umas notas de crédito e você tem ainda os níveis de adimplência. Você quer ser dono desse negócio aqui em 2023 com a taxa de juros Selic em 14% quase, sem data nenhuma para cair porque Lula é tão arrombado quanto Bolsonaro, talvez pior. E você quer ser dono desses empreendimentos aqui? Eu não quero, não por 120 reais. Ou seja, se tem 120 aqui, para mim não vale 120. Aí tem um escândalo desse fundo. Tem um escândalo do circuito de compras. Eu não vou falar aqui porque tem 300 mil youtubers ganhando dinheiro falando sobre isso agora. E basicamente, sim, houve um conflito de interesse, sim, o CRI é dos caras e o equity também é dos caras, e aí quando você vai ver, bate em 16% do fundo.
Esses 16% do fundo, eu já dou quando perdido quando eu descubro que ele existe. Então, na minha cabeça, o hectare era um fundo ruim porque investia nos seguros que eu acho zoado. E depois eu descobri que ele vale menos de 16% porque tem um negócio que não dá para contar. Não vai zerar o circuito de compras lá, ele não vai zerar. Mas é um risco de 16%. Você pode, desses 16, perder 10, você pode perder 8, você pode perder 6. Alguma coisa você vai perder. Mas se você multiplicar isso daqui por 0,86, esses 103, esses 120 passaram a valer 103 para mim. Eu, Fausto, na hora que eu vou fazer as minhas métricas de risco, eu parto de 103. E 103 em riscos que são ruins. Então, eu digo o seguinte, eu pago num negócio desse daqui 80 para eu ficar sossegado. Por que eu pagaria em situações normais 80 para ficar sossegado? Não sei se eu pago 80. Porque pagar 80 conto nisso daqui é dormir rezando para ele performar com 90, mas morrendo de medo dele performar com 70. Basicamente isso. Então, eu vou corrigir. Esse fundo aqui eu não quero nem por R$80 e eu fico completamente cego a ele. Completamente cego. Só que aí o que aconteceu? Esse risco que eu vi do circuito de compras, lembra que eu falei que desses 120 eu já quero tirar 16%? 16% então é 84%, pô. Eu já quero tirar 16%. Então, isso daqui para mim vale R$100 e acabou. É R$100 de seguro arriscado, que tem boas garantias. Eu estou partindo do princípio que eu posso confiar no gestor desse fundo e que essas garantias são de verdade. A gente quer a garantia, a gente quer esse terreno no meio do nada, do cara onde ele estava querendo construir um paraíso aquático. Não, a gente não quer o terreno, a gente quer o dinheiro, os juros da dívida ou o pagamento do aluguel. Só isso que a gente quer. A gente quer que esse cara perca todo o dinheiro que ele investiu e que esse terreno ele passe a ser do fundo, para o fundo vender, pegar esse dinheiro e devolver para a gente. Não, a gente não quer, mas a gente precisa saber que essa segurança existe. Ou seja, eu preciso saber que o cara que pegou o terreno cru aqui para lotear e vender, eu preciso saber que se esse cara ele quebrar, o fundo vai poder falar o seguinte: agora essa terra é minha porque eu te dei o dinheiro, você não fez nada com ela, você não precisa pagar mais nada, mas me dá a terra e eu vou pegar o crédito de todo mundo que comprou fiado aqui. Então, essa garantia, ela precisa existir. Ou seja, por que eu pago 80 num negócio desse? Por que eu pago 80 num negócio desse? Porque é um risco de 100 que muito provavelmente 20 eu só vou receber daqui 5, 10, 30 anos quando sair a resolução judicial da massa falida do empreendimento que aconteceu aqui. Então, se esses caras não pagarem nada, você vai ter custo jurídico, você vai ter problema com o advogado, você vai ter que ir lá despejar, depois você vai ter que ir lá pegar propriedade, você vai ter que pegar isso, vai ter que tentar vender no mercado, vai ter que conseguir esse dinheiro dos caras do mercado. É aquele dinheiro que você esquece que ele existe e o dia que ele chega, você fala: nossa, que legal, faz 10 anos aqui que esse negócio está enrolado e agora finalmente eu consegui receber. Então, por que a gente paga 80 nisso daqui? Porque há um risco de 100 que a gente pode receber 80 e de repente a gente recebe um presente de 20 daqui 10 anos. Eu, morto, lana grande, fala: nossa, meu pai tinha um negócio aqui, eu ganhei uma grana inesperada do nada, parabéns. Então, os fundos eles não são todos iguais. Imagina que você tem um aeroporto, não tem fundo imobiliário de aeroporto, desculpa. Mas imagina que você tem um fundo imobiliário de aeroporto. Qual é a chance que o aeroporto tem de te atrasar o pagamento do aluguel? Sendo que ele pode perder o aeroporto se ele não te pagar o aluguel. Você vai receber esse dinheiro e vai ser um reloginho. Existem fundos que são reloginho. Esses reloginhos eles pagam um yield alto? Não, porque se tem um risco tão baixo quanto de um aeroporto, por exemplo, esses caras, eles sabem que eles têm um negócio de ouro e eles não vendem barato. E porque eles não vendem barato, o teu rendimento ele vai estar muito próximo daquilo que o mercado imobiliário real paga, que vai ser 0,5% ao mês. Um dos fundos que eu mais confio, eu não vou ficar falando o nome aqui, porque senão isso daqui vai virar um canal de finanças de recomendação e de diquinho. O fundo que eu mais confio no mercado hoje, ele paga 0,65% ao mês. 0,65 está mais perto de 0,5%, que é o justo do mercado imobiliário, do que 1,2, 0,9, que é a média dos fundos imobiliários, porque o CDI está bom demais e está todo mundo indo para renda fixa.
Então, aquele negócio que é muito bom, ele preserva o valor, porque quem tem não quer vender. Quem que quer vender? Os caras que estão olhando para isso daqui e falando, puta, será que eu vou receber essa grana, cara? Será que os caras vão pagar? Ó, tem o nível de inadimplência, tá subindo aqui, o nível de inadimplência lá não sei onde tá subindo também, porque aí você ainda tem um monte de CRI, um monte de dinheiro emprestado aqui, ó, que não que você olha para as notas e você vê que essas notas estão ficando cada vez mais baixas. E aí você tem o nível de inadimplência, aí você e o número de distratos aqui. Distrato é o cara que comprou e falou: "Ah, eu pensei bem, eu não vou devolver, eu quero meu dinheiro de volta". Então, o fundo ele está cada vez mais com menos dinheiro e mais imóveis, e aí ele tem menos para distribuir, e você acha que o cara não te pagou e não te devolveu o imóvel. Não é verdade. O fundo ele está se preservando. O máximo que vai acontecer é lá na frente você não ter um rendimento, mas ter as execuções que você vai receber, sabe-se Deus lá quando. É dessa maneira que eu enxergo esse fundo. Então, eu tenho que estar preparado para ter uma queda brusca de rendimentos e para ter uma recompensa só o dia que isso for resolvido judicialmente. Esse é o tipo de fundo que ele é. O que aconteceu? Eles tomaram um calote esse mês. E é engraçado porque o calote que eles tomaram depois já foi descaloteado. Então, num dia, eles ficaram sabendo que eles não iam receber. E aí, 2 dias depois, os caras foram lá e pagaram. A gente não sabe como que vai ser a distribuição disso daqui. Só que como esse fundo ele fecha no dia 7 para pagar no dia 14, eu acho que é isso. Como eles fecham no dia 7 para pagar no dia 14, e essas coincidências todas elas me incomodam muito. E quem sou eu para acusar o fundo de alguma coisa? Quem sou eu para acusar uma manobra grande de mercado só porque esse fundo tem 2,6 bilhões de ativos e 200 mil cotistas? Jamais eu faria uma coisa dessa. Mas quando eu olho para esse fato relevante no dia 6, dizendo, olha, não recebemos aluguel, os caras fechando no dia 7 para decidir quanto que eles vão pagar de dividendo, e no dia 8 os caras falaram assim, a gente recebeu aqui direitinho, tá tudo certo, então volta tudo normal. O que eu percebo? Que esses 70 centavos aqui, eles acabaram tendo um efeito mais de assustar o mercado do que de outra coisa, porque muito provavelmente o mês que vem vai ser esses 30 centavos que eles não receberam, ou não sei quanto que eles não receberam, pode haver uma recuperação desse valor para cima. Eu quero esse fundo, eu quero ser dono de um fundo que é tão grande e que tem tanto cotista e tem tanta liquidez diária que eu tenho que ficar prestando atenção todo dia nos ruídos, na poluição, na discussão em cima dele? Não quero. Mas e por esse preço aqui? Quero, claro. Porque a gente está falando de um fundo de 120 que tem uma perda precificada aí que vai fazer com que ele valha 100. Inclusive, essa perda precificada foi esse aluguel do dia 6 que os caras não receberam, mas que pagaram no dia 8. Tem um monte de coisa que eu posso não receber em reais, eu posso receber em terra, e só o dia que eu conseguir vender essa terra que eu vou conseguir os reais. Então, muito do reloginho, porque investidor de fundo imobiliário leigo, ele gosta de reloginho, tem que ser tudo igual, então cada vez mais para cima. E se cai é porque o fundo não presta mais. Né? Então ele não percebe que de repente de R$ 1 ele estava ganhando 2,50, aí ele acha que é 3, e 5, e 10 e é pro infinito. E aí quando cai ele fala, esse fundo não presta mais. E como as pessoas são inocentes, vai aparecer uns caras que sabem que vai aparecer gente de má fé, que sabe que se ele te oferecer, se ele te mostrar um gráfico que era 2,50 e passou a 70 centavos, ele te convence fácil, porque você não conhece o fundo, você não sabe a origem do dinheiro e como as coisas acontecem, ele vai te convencer fácil de que esse negócio nunca prestou, não presta mais e que você tem que se livrar porque esse papel ele é de fato um lixo. E esse papel é ruim? Na minha opinião, a opinião de Fausto, ele é ruim. Mas ele é ruim ao ponto de não valer 120 e valer apenas 65? Não. Então, o que aconteceu ontem quando eu bati o olho nesse fundo aqui e falei, cara, porque eu não fui no gráfico de um mês, né? Eu bati no gráfico de um ano. Quando você vê uma queda dessa daqui, é igual a queda da Hapvida. Aí o que você faz? Você gasta um tempo para tentar entender o fundo, para ver se essa queda aqui ela se justifica de verdade dentro daquilo que as pessoas estão falando. Então, quando eu vi esse fundo aqui a R$ 65, que foi o preço que eu paguei nele aqui, e depois que eu comprei ele por 65, ele caiu mais ainda. Então, quando eu vi esse fundo, que eu inclusive comprei com o dinheiro da Hapvida, então eu já tinha ganhado um pouquinho lá e ganhei mais um pouquinho aqui. Você vem e
E compra esse papel. Por quê? Porque eu acredito que tá tendo uma campanha de difamação muito grande em cima do fundo que é ruim. E aí você fala, pô, Fausta, mas aí eu não entendo exatamente. Porque tem a verdade do cara que tá mentindo, tem a sua verdade, tem a verdade do fundo, tem a verdade. E exatamente quanto que esse fundo vale hoje, você não tem como saber. Você não tem como saber. Então, o que você faz? Você lê todo esse relatório e vê onde que a empresa pode estar mentindo. Aí você vê os youtubers e vê onde que eles podem estar mentindo. Aí você faz a sua análise e vê quanto que você acha que ele vale. Por R$ 80 eu não compraria. Por quê? Porque ele estaria barato, sim, mas tem um monte de fundo bom que também está barato. Então, por que eu vou pagar barato num fundo ruim se eu posso pagar barato num fundo bom? Só que aí quando ele caiu para R$ 65, eu falei, isso daqui é poluição, é ruído. E do mesmo jeito que apareceu um monte de youtuber dizendo que esse fundo não presta, a semana que vem vai aparecer um monte de gente falando que não era bem assim. Olha, não é que o cara pagou lá e agora o mês que vem eles vão pagar 1,30 de dividendo? Que legal! E aí o que as pessoas vão fazer? Elas muito provavelmente recomprarão esse fundo, só que pelo mesmo preço? Não, porque vai ter mudado. Então, o que aconteceu com esse fundo em 5 dias? Ele deu um mergulho, ele bateu em 65 e aí depois, quando a gestão do fundo apareceu para falar, olha, gente, não é bem assim, a gente tem garantias sólidas, a gente fez isso, a gente recebeu aquilo lá que os caras falaram que a gente tinha levado calote. Então, esse risco de 16%, ele foi empurrado para frente. Vai dar merda? Vai, mas não agora, os caras estão pagando. Então, nesse momento, aquele papel que bateu 65, ele já se recuperou. Isso se chama ruído de mercado. Então, não é quando o youtuber fala que o fundo é ruim, que você fala, meu Deus, esse fundo é ruim. Não, a cada 3 meses os caras são obrigados a soltar um relatório gerencial. Inclusive, eles devem ter soltado e não tá aqui, né? O último relatório foi no dia 30/12, o que significa que no dia 30 de março, por lei, eles são obrigados a soltar um relatório. É, e como não tem nenhum, eu acredito que de fato não tenha. Então, no final do mês, a gente vai pegar o relatório de dezembro e vai comparar os resultados do terceiro trimestre. Por quê? Porque aí você tem condições de olhar se as pessoas estão pagando, se as pessoas estão inadimplentes, se as pessoas estão devolvendo terra, se as pessoas estão pagando aquilo que elas prometeram ou não. E a probabilidade de todo mundo ter pagado direitinho é mínima. Você com certeza vai ter inadimplência. Você com certeza vai ter inadimplência. Inclusive, em alguns lugares você tem a inadimplência listada aqui, você tem a nota do risco de crédito dos caras. Eles estão recebendo devolução de um monte de propriedades. E receber essa devolução, o que vai acontecer? No máximo, você vai ficar com um condomínio no meio do nada que vai demorar muito para que alguém queira ir morar lá. Significa que queimou todo o valor que você tinha? Não, porque teoricamente, com inflação de 7% ao ano, o seu CDI de 14, ele está rendendo uns 8%. O seu prédio, ele não vai render esses 8% a mais do CDI, mas a casa que você tem hoje aqui, daqui 3 anos, se ela for bem cuidadinha, ela vai ser uma casa. Então, contra a inflação, você está salvo. E basta que a economia melhore um pouco, que as coisas melhorem um pouco, para que os caras que tiveram lucros absurdos no agro falem, eu não tenho onde investir dinheiro, eu acho que eu vou comprar um parque termal. Isso acontece, gente. Isso acontece. Então, esse fundo aqui é uma coisa que eu não quero ter na carteira como investimento estável, mas que eu não me recuso a ter em movimentações rápidas, em que eu compro por um valor, vendo por outro valor, pago 20% de imposto sobre o lucro, que eu não teria 20% de subsídio se eu tivesse perdido dinheiro, porque o cara que vendeu e se lascou, ele não está recebendo restituição nenhuma do governo, mas o cara que está lucrando com isso, comprando na baixa e vendendo na alta, ele está tendo que pagar imposto por isso. Eu acredito que esse negócio ele tem um valor intrínseco muito maior de 65, e eu entendo, porque não basta um negócio ter o valor intrínseco, o mercado tem que reconhecer. E como eu acho que todo mundo que vendeu HCTR seguindo a call do youtuber, daqui um mês vai colocar a mão na cabeça e vai falar, que merda que eu fiz, não é que subiu? Como eu acho que vai subir, eu vou ficar com esse papel aqui quieto, e a hora que bater o lugar que eu não tolero mais, aí eu vendo. O que eu falei pra vocês na playlist de dinheiro e no vídeo passado também?
que todo dia, isso é uma frase de um cara que eu admiro muito no mercado, que é o gestor da Mogno, esqueci o nome dele agora. Ah, tô tentando lembrar o nome do cara, esqueci. Enfim, o gestor da Mogno ele fala o seguinte: todo dia você recompra a sua posição pelo valor de mercado. Olha que interessante. Todo dia você recompra a sua posição pelo valor de mercado. Eu paguei 65 nesse papel. Se eu não vendo hoje esse papel, é porque hoje eu compro esse papel por 71. Olha que maneira interessante de ver a coisa. Quando eu vi a Rap Vida, e eu bati o olho e tava 2,8, e tava 2,4, 2 e 1,94, eu falei, cara, por esse preço eu compro. Aí quando subiu para 2,60 no meio do dia, eu falei, eu compro por 2,60? E aí a minha resposta foi não. Por quê? Porque pode demorar muito para voltar para 3, para 4, e eu não quero dormir todo dia pensando o que o mercado tá achando da Rap Vida. Eu não quero esse incômodo. Então, hoje, se você me perguntar se eu compro esse papel por 71, aí a minha resposta é sim, com ressalvas, mas eu logo me livro desse papel. Então, a hora que bater 80, eu vou falar, eu tenho patrimônio, eu tenho um valor patrimonial de 120, tirando as coisas que eu tenho certeza que vão dar errado, 100, e tirando as coisas que eu acho que vai dar errado, uns 90, uns 85. Por 80 eu vou dormir preocupado. Eu vou dormir preocupado porque eu falo, puta, será que vai dar merda? Aliás, quando é que vai dar merda? Então eu prefiro ir dormir tranquilo em relação a isso. Então, se esse negócio aqui bater 75, 78, antes de chegar em 80, ou talvez quando chegar em 80 eu já me livro. Isso não é call. Ou seja, isso não é uma orientação de como você deve proceder. Isso é a minha leitura desse papel, e cada gestor, e cada investidor, e cada pessoa nesse mercado tem um jeito completamente de enxergar. E outra, eu passo muito pouco tempo analisando esse hectare. Pouquíssimo tempo da minha vida olhando para esse negócio aqui, porque é um monte de risco que não me interessa, que eu não gosto e que eu não gostaria de ter. Então, uma pessoa que olha e tem tesão por isso daqui, uma pessoa que tenha tesão por dívida e fala, nossa, os caras conseguiram empurrar IPCA mais 16, esses caras aqui vão se fuder, eu vou ganhar um resort, esses caras aqui vão tomar no cu, eu vou ganhar um prédio. Esses caras que adoram isso daqui, eles conhecem não só a gestora, como eles conhecem os imóveis, e eles conhecem a empresa que está lá. Por quê? Porque eles vão estudar isso. Esse cara, ele tem uma precificação de risco muito melhor do que a minha. E esse cara, ele pode chegar e dizer, eu compro tranquilamente esse papel por 110. O que eu falo para ele? Vai fundo. Você estudou, você merece ser recompensado por isso. Então, ganhe o dinheiro com isso. Porque o tempo que você está dedicando a estudar HCTR, eu estou dedicando a estudar outros fundos que eu gosto mais. E aí, quando tiver qualquer ruído, eu já vou conseguir ir na lata e descobrir qual que é a informação verdadeira. Então tem fundo em que o cara tem um baita terreno no meio do nada, tem fundo que o cara tem um baita terreno no meio do nada e tem um puta de um galpão industrial lá. E aí a empresa, ela quer expandir esse galpão industrial e não quer gastar. Aí ela quer pedir para a gestora construir esse galpão e ela vai alugar e vai aumentar o preço do aluguel. Ou seja, é um fundo que vai ter um custo que vai ter uma oportunidade aí que vai fazer com que ele se valorize muito mais. E aí, o que a gente faz? A gente se posiciona nesse fundo, por quê? Porque a gente merece ser recompensado. Quando o mercado finalmente perceber que o negócio começou a pagar mais e que ele ganhou valor ao longo do tempo, aí a gente já é dono dos papéis e a gente paga o barato antes disso acontecer. O tempo inteiro no mercado tem... E é isso que dá dinheiro para a casa de análise. A casa de análise, ela não fica no ruído, na informaçãozinha do youtuber, no cara que é o dono da cal, que fala, calma, porra! Não é esse gestor, essa casa de análise, não está seguindo esses caras para saber o que está acontecendo. Ela está ligando lá na empresa, ela está ligando lá no cara que comprou o terreno, ela está ligando para as famílias que compraram as casas no condomínio. E ela tem uma ideia muito melhor da saúde financeira do CRI, ou não. E ela sabe até que ponto ela pode pagar. Então ela é recompensada com isso.
E aí vem um cara e tenta vender um curso para vocês que vai fazer vocês entenderem as curvas do mercado para ganhar dinheiro, como se essas curvas do mercado elas fossem aleatoriamente seguindo a vontade de Fibonacci e não estivessem reagindo a acontecimentos da economia real, do mundo real, que estão fazendo com que o mercado se empolgue demais ou se apavore demais com o que está acontecendo. Você percebe que toda essa conversa aqui, ela não é sobre o Kitari, e se você achar que essa conversa é sobre o HCTR11, você falhou miseravelmente em absorver as maiores lições que eu estou te passando, que são as lições que estão fazendo com que eu ganhe dinheiro nesse mercado também. Que é acompanhar as coisas, achar que você sabe, e é sempre achar porque você nunca sabe, achar que você sabe mais ou menos quanto vale e achar que você sabe mais ou menos o quanto as pessoas acham que vale e pegar momentos em que as pessoas acham que vale menos do que você acha que vale comprar, para que a hora que as pessoas corrijam a opinião delas em relação ao que elas acham que a coisa vale, você esteja com o papel comprado barato para quê? Para poder devolver para elas. Essa é uma das inúmeras estratégias que existem. Se vocês quiserem mais estratégias de investimento, eu recomendo o Su, para entender de finanças, o José Kubura, e para entender de investimento mesmo, tem o mestre dos derivativos, que é o taiwanês Su. Eu vou deixar o canal dos dois linkados, e aqui fica o meu agradecimento a eles, porque eu tô ficando rico. Eu tô fazendo as minhas moedinhas reproduzirem bem, e tudo isso é graças basicamente a tudo que eu estudei e aos dois que foram as pessoas mais fundamentais na formação do meu pensamento. Me superem, não parem nesse conhecimento raso que eu estou oferecendo aqui, e estudem isso. Se você não tem fluxo positivo de caixa, vale a pena você estudar isso? Não. Isso daqui é para quem tem dinheiro para investir todo mês. Se você não tem sobrando dinheirinho para você todo mês para investir, não adianta você saber tudo isso. Você tem que se qualificar e se tornar bom e para você conseguir sobreviver nessa selva e ganhar grana. Se para ficar bom você precisa estudar muito e não tem tempo para estudar isso daqui, terceirize essas decisões. Contrate pessoas em quem você confia para essas pessoas tomarem decisão por você. A pior coisa e a coisa mais frágil que você pode fazer é deixar o seu dinheiro à mercê do que o Bolsonaro e o Lula decidem fazer com a Selic. Porque hoje eles estão te pagando um juro real de 8%. O ano que vem eles podem te pagar juro negativo. E aí você vê o seu dinheiro derretendo para a inflação. E aí você fala, não, eu vou investir em alguma coisa. Aí você corre no mercado, chega na B3 e tá tudo caro. Aí você perde dinheiro ficando na Selic e você perde dinheiro comprando na B3, na Bolsa de Valores, coisas por muito mais do que eles valem de verdade. Então a gente compra agora enquanto está todo mundo ganhando na Selic, porque aí a hora que a Selic cai, o que acontece? Aí a gente vai oferecer os papéis que as pessoas querem comprar pelo preço que a gente estiver disposto a vender. Reflitam sobre isso, espero que vocês extraiam mais do que uma call de compra, e se vocês comprarem esse negócio aqui e perderem dinheiro, eu vou ficar muito puto, porque não é o que eu estou falando para vocês fazerem. Então, por favor, não me decepcionem. Grande abraço.